Poucas pessoas têm noção do quanto o marxismo influencia o pensamento contemporâneo, o pensamento dos nossos dias. Essas pessoas aprenderam a falar de doutrinação, a falar de assédio intelectual, mas poucas delas se dão conta de que o marxismo moldou a mentalidade atual. O marxismo tornou-se, na verdade, a cultura dominante dos nossos tempos. E ter consciência disso, ter aprendido isso, ter identificado essa realidade foi o que me motivou para escrever o meu livro As Origens do Mal, a filosofia marxista e como ela transformou o mundo. Saber que o marxismo formatou e formata a forma de pensar das pessoas foi o que me motivou a tentar abrir os olhos delas para que elas pudessem ver ali em detalhes, que é o que eu fiz no livro, como as nossas mentes, como as mentes das pessoas, como as nossas mentes são afetadas por essa ideologia. As pessoas acham que o marxismo é só assim, né? É uma proposta econômica, social. Muita gente vai dizer, sem ler o livro, claro, porque depois que lê o livro não tem mais como dizer isso, mas muita gente, sem ler o livro, vai dizer que é um exagero. O Fábio está exagerando. O marxismo não chegou a forjar uma cultura, né? É claro que o marxismo tem uma influência, mas as pessoas vão ter, assim, sempre tem a tendência a minimizar essa influência, dizer que é só uma influência. Mas eu vou mais longe, eu digo o seguinte: o marxismo é, sim, aquele que forjou, moldou a nossa cultura. E muita gente não entende isso, não consegue perceber isso pelo simples fato de ainda existirem na nossa sociedade instituições e tradições que são sobreviventes. São instituições e tradições pertencentes à cultura anterior, que é uma cultura que nós chamamos da cultura ocidental, né, que é uma cultura essencialmente cristã. Ainda está na sociedade, mas ninguém pode negar que essa cultura anterior está em declínio, né? Mas ela ainda está aí, ela ainda foi quem forjou todas essas instituições e tradições, e ela ainda sobrevive, ainda que de maneira quase moribunda, né? E talvez artificial, mas sobrevive, e isso dá uma aparência de que é ela que domina. Mas na mentalidade das pessoas, essa cultura anterior já está sendo substituída e as novas gerações já trazem essa nova mentalidade de maneira muito forte, quase como que a mentalidade natural, né? Tanto que para pessoas de gerações anteriores, muitas coisas que essas novas gerações pensam são incompreensíveis, porque a gente para, né? Eu que sou de uma geração anterior, paro para pensar e falo assim: caramba, como é que vocês conseguem pensar isso? É tão óbvio que não. Óbvio para mim. Para essas pessoas que foram formatadas, forjadas nessa nova cultura, para elas, tudo isso que elas pensam é bastante natural. E esse sucesso da imposição dessa cultura deve-se ao aparelhamento que a militância marxista fez, perpetrou, né, nas instituições mesmo, nos órgãos, nas instituições de ensino, nos órgãos de governo e até na arte, no entretenimento, em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar. Hoje até no esporte, que eram áreas, no esporte e religião, que eram áreas que seriam as últimas a ser atingidas e também são atingidas. E isso tudo aconteceu, por que aconteceu esse aparelhamento? Exatamente por as pessoas acreditarem que o marxismo é uma proposta econômica social. É uma proposta econômica social, nada mais que isso, entre tantas outras. E aí está o grande erro e o grande engano, porque o marxismo não é simplesmente uma proposta econômico-social. Se o marxismo teve grande sucesso de adentrar na mentalidade das pessoas e formar uma cultura, é porque o marxismo é muito mais que isso. O marxismo, na verdade, é uma filosofia e uma visão de mundo. Uma filosofia mesmo. O marxismo
tomou a cultura da mesma maneira que as religiões na história sempre fizeram, sabe? Formando uma nova mente, formando uma nova cosmovisão, uma visão de mundo. Muitas pessoas não sabem que o marxismo é isso. As pessoas acham que marxismo é só política. Não, política é a ponta final do marxismo. Marxismo é uma filosofia. Marx oferece uma visão de mundo total para as pessoas. Por isso, o marxismo conseguiu adentrar no seio da sociedade e ganhar corações e mentes. É interessante que a experiência que os leitores relatam da leitura do meu livro é um tanto ambígua, porque tem um lado bom, que é assim, nossa, é uma leitura esclarecedora, eu consigo entender qual é a situação, quais são as causas, por que nós chegamos nesse ponto. Ótimo, mas também traz junto uma sensação de mal-estar. Mal-estar por quê? Porque apesar de entender, de ter a questão esclarecida, quando o leitor olha para si, ele fala assim, caramba, estou totalmente sujo com essa porcaria, né? Tem um aluno meu que ele falou assim, é como se eu estivesse mergulhado num piche, ao ler o livro eu consigo sair do piche, né? Levantar e respirar, mas ao mesmo tempo eu olho para mim e me vejo completamente tomado de piche, e piche não é uma coisa que se tira facilmente do corpo. Essa é a sensação e eu acho interessante. E se essa é a sensação, eu acredito que o livro está cumprindo com o seu objetivo, porque se a pessoa tem a percepção de sujeira, isso mostra que ela está reconhecendo a sujeira, e isso mostra que também isso leva ao desejo de limpar-se. Então, se meu livro está causando essa sensação, ele está cumprindo o seu objetivo. Então, eu convido vocês a lerem o meu livro, As Origens do Mal, a filosofia marxista e como ela transformou o mundo. Depois, se vocês puderem, deem-me o feedback de vocês, tá bom? Até mais.